Olha, Gabi, então o exercício, na verdade, ele começa falando pra gente que o valor da reação, o valor do ΔH, né, da reação entre o hidróxido de sódio, que é o NaOH, mais o ácido cianídrico, que é o HCN, ele fala que o valor do ΔH dessa reação é menos 2,9 quilocaloria por mol, tá? Antes de escrever o ΔH, só vamos completar essa reação aqui. Isso aqui é uma reação ácido-base, tá? Então vai ter formação de água e formação de um sal, né? Que nesse caso é o NaCN, tá? E aí o ΔH eu vou colocar aqui embaixo, ó. Então o ΔH dessa reação é menos 2,9 quilocaloria por mol, tudo bem? Só que assim, para fazer esse exercício, ele é meio chatinho, porque a gente vai precisar fazer manipulação das equações químicas que a gente tem, né? Como assim? Bom, ó, se a gente for parar para pensar em termos de força, né, dos componentes, a gente tem o seguinte: o hidróxido de sódio ele é uma base forte, né? Então isso significa que em água ele vai ficar como Na+, e OH-, tudo bem? O ácido cianídrico aqui, ele é um ácido fraco, tá? Então a gente não precisa se preocupar em fazer ionização dele e tal, tudo bem? Porque ele vai ficar mais assim do que ionizado, beleza? Tá. Aí, seguinte, o cianeto de sódio, que é o sal que foi formado, ele é um sal solúvel em água. Como que eu sei, né? Porque todos os sais da família 1A são sais solúveis. Então, se ele é solúvel, isso significa que ele está completamente dissociado em água. Então, ele vai estar como Na+, mais Cn-, tá? E aí, o que vai acontecer? Se a gente perceber agora, dos dois lados, a gente tem o sódio, né? Eu tenho o sódio aqui e tenho o sódio aqui. Isso significa o quê? Que a gente consegue cortar o sódio dos dois lados. Tá? Opa, tudo bom, peraí. A gente consegue cortar aqui o sódio dos dois lados, tá? Beleza. E aí, o que eu posso fazer? Eu consigo reescrever, né, essa reação da seguinte forma. Vai ficar, então, sobrou o OH- ali do NaOH, mais o ácido cianídrico, formando água, mais NaCN, tudo bem? Então, essa é a nossa equação já manipulada. O ΔH vai continuar o mesmo, tá? Então, eu vou colocar aqui, o ΔH continua sendo menos 2,9 quilocaloria por mol, tá? Então, o seguinte, aí eu vou marcar aqui que essa é uma das equações que a gente vai precisar para poder calcular o ΔH da... Nossa Senhora. O ΔH da reação que ele quer. Bom, beleza. Vamos lá. Aí é o seguinte, a outra equação que ele cita pra gente, ele é a reação de neutralização entre uma base forte e um ácido forte, né? Só que é o seguinte, ó, eu vou escrever então aqui ácido forte mais base forte. E como é a reação entre ácido e base, né, vai formar água e vai ter formação de um sal também, tá? Aliás, deixa eu só fazer um negócio aqui pra... Pronto. E aí, o ΔH dessa reação, ele fala pra gente que é menos 13,3 quilocaloria por mol, tá? Aí o seguinte, né? Só que pra gente não fica tão claro o que significa ácido forte e base forte. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar exemplos, não tem problema. Pode ser o que você quiser, tá? De ácido forte e base forte, claro. Eu vou fazer o exemplo mais clássico, tá? Que seria o HCl reagindo com o NaOH. E aí, a gente sabe aqui, né, que o sal que vai ser formado vai ser o NaCl, tudo bem? Bom, aí eu vou fazer o quê? Eu vou reescrever essa equação da seguinte forma.
O HCl, por ser um ácido... Aqui, o HCl, por ser um ácido forte, ele vai estar completamente ionizado em água, tá? Então, eu vou escrevê-lo como H+, mais Cl-, tá? Daí, o NaOH aqui, ele também é uma base forte, como a gente já tinha falado ali no início, né? Então, eu também vou escrevê-lo... Opa! Eu também vou escrevê-lo como Na+, mais OH-, ele completamente dissociado, tá? E aí, a água a gente escreve como água mesmo, e o NaCl a gente vai escrever como Na+, e Cl-, tá? Porque ele vai estar completamente dissociado em água. E aí, se a gente observar, né? Agora a gente tem sódio aqui do lado dos reagentes e tem sódio do lado dos produtos. A gente tem cloreto do lado dos reagentes e tem cloreto do lado dos produtos, né? Com isso, a gente vai chegar na seguinte equação. H+, mais OH-, formando água. E aí, o ΔH, ele se mantém, continua sendo menos 13,3 quilocaloria por mol, tá? Então, agora a gente tem mais uma equação aqui para nos auxiliar, beleza? Aí, vamos fazer o seguinte agora. O exercício, na verdade, o que ele quer saber? Ele quer saber o ΔH de neutralização, não, de ionização, né? Da ionização do ácido cianídrico. Então, o que seria a ionização do ácido cianídrico? É o HCN virando H+, mais Cn-, né? E aí, o valor do ΔH é o que ele quer saber. Aí, o que a gente vai fazer? Vamos pegar essas duas equações aqui, ó, que a gente montou, tá? E vamos escrever ali embaixo para organizar melhor os dados, tá? Então, vai ser o seguinte, peraí, então deixa eu reescrever aqui. Então, ficou OH- mais NaOH. Ai, errei, não é OH, NaOH não. É HCN virando água mais Cn-. Opa. Beleza, tá? E eu vou colocar só o valor do ΔH aqui, 2,9. Não tô colocando unidade de medida, mas na prova você vai colocar sim a unidade de medida, tá? Só pra caber aqui bonitinho. Aí vamos lá. A segunda equação, então, que a gente tem era o H+. Ah, meu Deus! Pronto. Era o H+, mais o OH-, virando água. E o valor aqui do ΔH é menos 13,3, tá? Então, o que acontece, né? Para eu chegar nessa equação aqui, que seria a nossa equação global, o que eu preciso, né? Bom, o HCN precisa estar no reagente, tá? Então, o que acontece? A gente olhar aqui nessa segunda equação, né? O HCN já tá no reagente, então eu não preciso mudar isso daqui, tá? Agora, o que acontece? Eu não posso ter um OH- aqui no reagente, tá? Porque se a gente olhar para essa reação aqui global, depois eu vou apagar esses riscos, tá? Se a gente olhar para essa reação aqui global, ela não tem OH-. Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar cortar com o OH- aqui de baixo, ó. Só que esse OH- aqui de baixo, ele também tá no reagente. E aí, não dá para eu cortar duas coisas que estão no reagente. Então, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar inverter a segunda equação, tudo bem? Então, essa daqui a gente vai ter que inverter aqui. E aí, não pode esquecer que o sinal também vai ser invertido, tá? Beleza. Então, eu vou reescrever essa equação já com os sinais invertidos. Então, ficou... Nos sinais invertidos não, né? Sinal também, né? Mas com as substâncias invertidas.
Então, ficou água mais H+, mais OH-. E aí, o ΔH aqui agora ficou 13,3, tá? E aí, seguinte, então agora as equações que a gente vai usar é essa aqui e essa aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu consigo cortar agora, ó, essa água daqui com essa água daqui. Consigo cortar esse OH- daqui com esse OH- daqui, né? E aí, se a gente olhar agora, o que sobra? Sobrou o HCN ali em cima, virando H+, mais CN-. Tudo bem? E aí, a gente chegou exatamente na equação que a gente queria, que é igual essa daqui que eu sublinhei, tá? Bom, e aí, pra gente calcular, então, o valor aqui do ΔH, né, a gente só somar, né, esses dois valores aqui, somar, opa, calma aí, somar isso daqui com isso daqui, tá? E aí, opa, tudo bom? E aí, o valor aqui vai dar 10,4 e não pode esquecer a unidade de medida, tá? Deixa eu colocar aqui. Aí é quilocaloria por mol.